Fala pessoal, fala galerinha do YouTube, professor Átila de novo. Vamos lá, quero falar para vocês sobre um tema que é recorrente quando você começa a fazer protótipos eletrônicos. É o tal do resistor de pull-up ou pull-down. Vamos analisar a seguinte situação. Eu tenho o meu ESP aqui, eu vou usar um pino de entrada dele. Eu quero fazer uma leitura de um botão. Eu quero ver se o botão vai me dar um nível lógico alto ou um nível lógico baixo, high ou low, certo? Vou usar um simples digital read. Porém, o botão que eu vou usar é um push button. Então é daqueles botões, né, que quando você pressiona ele faz contato, quando você solta ele abre o contato. Olha qual foi o arranjo que eu tenho, qual é o arranjo que eu tenho aqui. Eu tenho 3.3 volts ligados de um lado do botão. Eu tenho um botão que mantém esse contato aberto até que eu pressione. E do outro lado eu tenho um ESP. Significa que quando eu pressionar esse botão, eu vou ter esses 3 volts chegando ao ESP e eu vou ter um nível lógico alto. Show de bola. Então, botão pressionado, eu tenho um nível lógico alto. A questão acontece agora quando eu solto o botão. Quando eu solto o botão, o circuito fica aberto. Circuito aberto significa nível lógico baixo? Essa é a pergunta que não quer calar. Na verdade, não. Soltar o botão significa que não há nada que defina o nível lógico na entrada do ESP. Não tem nada aqui que defina o nível lógico como alto, nem como baixo. Isso cria uma situação flutuante. A situação flutuante é um problema, porque você não sabe se é high ou se é low. Às vezes vai ser interpretado como high, às vezes vai ser interpretado como low. E dependendo do ruído do ambiente, isso pode fazer o nível lógico variar também. Como é que a gente resolve essa questão? Nessa configuração, do jeito que ela está aqui, o ideal eu já tenho um nível lógico alto quando eu pressiono o botão. O problema ocorre quando eu solto o botão. Eu preciso do nível lógico baixo quando eu solto o botão. Eu tenho que garantir que eu tenho um nível lógico zero na entrada do ESP quando eu solto o botão. O que eu posso fazer? Eu posso colocar então um ground aqui, uma referência, né? A referência é dada pelo pino de ground, certo? Que é esse símbolozinho aqui. Só que eu não posso ligar o ground direto. O ground direto é um problema. Vou já mostrar por quê. Eu preciso de um resistor aqui no meio do caminho, tá certo? Por que eu não posso ligar direto? Porque quando eu pressionar o botão, se eu tivesse ligado direto, eu estaria conectando o positivo no ground, positivo no negativo. Isso é um curto e seria um problema. Quando eu coloco resistor, eu não causo curto porque o resistor é um limitante para a corrente, tá certo? A gente não precisa se apegar nesses conceitos eletrônicos, elétricos. O que a gente precisa saber é que essa configuração é muito comum e que o objetivo dela é garantir o nível lógico zero quando o botão estiver solto. Dessa forma, quando o botão estiver pressionado, eu ainda tenho os 3,3 volts aqui. E quando o botão estiver solto, eu tenho um zero aqui na entrada do ESP. Beleza? Essa é a parte teórica. E como esse resistor tem a função de manter o nível lógico baixo, ele é chamado de resistor de pull-down. A mesma lógica, né, ou melhor, uma lógica parecida pode ser utilizada para você criar um resistor de pull-up. O resistor de pull-up, portanto, seria o oposto do pull-down. Quando você mantém o botão solto, ele vai ficar em nível lógico alto, e quando você pressiona, ele fica em nível lógico baixo. A configuração seria assim, ó. Se eu pegar aqui o meu botão, eu quero garantir que quando ele está solto, o nível lógico é alto. Então eu coloco o VCC bem aqui, o mais 3,3 volts do ESP bem aqui. Só que a mesma ideia, eu não... E aqui eu tenho o ESP, né? E aqui eu vou ter o outro lado, eu vou ter o ground. Só que é o mesmo problema, né? Eu não vou botar esse 3,3 volts direto, porque senão quando eu apertar o botão eu fecho um curto. Então aqui tem que ter um resistor, tá? Como esse resistor tem a função de manter o nível lógico alto quando o botão está solto, não está pressionado, esse resistor aqui de baixo é chamado de resistor de pull-up, né? Tipo, puxar para cima, né? Então esse aqui seria o pull-up e esse aqui seria o pull-down.
beleza? O Joel vai falar um pouco melhor sobre os resistores de pull-up interno, e o ESP tem pull-down interno também, né? Se eu não me engano. Mas eu vou explicar agora como é que a gente monta esse circuito na protoboard. Como é que a gente monta essa configuração para pull-down na protoboard, beleza?